se acomodando e se calando. Isso não chama indireta, não, isso chama direta. E tem mais, tem lugar aqui na frente, viu? Porque na minha época de estudante, lá no milênio passado, os maus estudantes sentavam lá no fundo. Acho que não mudou, não, né? Continua do mesmo jeito. Eu sou sempre o primeirão. Oh, vai, mentiroso, né? Vamos lá. Ô, Gracinhas, ó, futebol amanhã, às 19 horas. Não tem problema se você é ruim de bola. Vem, eu ponho você para jogar no outro time. Não tem problema nenhum. Porque de ruim no meu time chega eu. Mas vem assim mesmo, viu? Aonde eu não sei. Alguém sabe onde que vai ser, não? Ninguém sabe. Aonde? Santo o quê? Aonde? Campo do Vasco, tô falando. Campo do quê? Vasco. Baggio. Futebol amanhã às 19 horas. Aonde eu não sei. Bem, alguém gostaria de fazer uma oração por nós aqui? Vamos pedir para o Aníbal fazer, Aníbal? Vamos orar. Pai nosso, Deus, que estamos no céu e terra. Agradecemos, Pai, que todas as outras são reunidas em teu nome. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, que é verdade. Porque possamos, Pai, estar utilizando e vivendo a mensagem da tua palavra. Obrigado, Senhor, e a alegria, a minha paz, a minha saúde, e tudo pode ser para um igual de todo mundo, para todos os serviços. Em nome do meu filho, amém. Bem, muito bem. Não sei se vocês prestaram atenção na aula do Alan. Lembra a prática da palavra? Aqui, ele deixou bem claro aqui, ó. Se não tiver prática, não tem provação da fé. Tem que ter todas essas 4 ingredientes. Isso aqui de Deus não falha. Isso aqui de Deus não falha, só que isso aqui você precisa de entender. O problema é o entendimento aqui. Aí a fé é nisso e a ação. Senão, não há o processo da aprovação da fé. Uma outra coisa que eu estava achando interessante, eu estava procurando no livro de Tiago, a palavra amor. Não vi. Amar também não vi. Eu vi amarás, mas amarás tem a ver com a passagem do Velho Testamento. Por quê? Eu entendo que o processo todo é amor. O processo todo é amor, né? Quem ama faz isso. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Certo? Olha o resultado. Para que todo aquele que não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus agiu, Deus sabia, Deus conhecia, sabia que ia ter resultado. Então ele agiu, enviou o filho, assim por diante. Então, quem ama está no processo da aprovação da fé. Ok? A meu modo de ver, o processo inteiro é amor. Se você tiver só conhecimento, você não tem amor. Lembra lá em 1 Coríntios 13? Fé também, 1 Coríntios 13. Só fé também não tem amor. Ação também, 1 Coríntios 13. Só fé também não tem amor. Então não vai ter resultado. Então o processo todo aqui é um processo que implica em amar. Em amar, ok? Muito bem. Nos próximos 1h15, vamos falar sobre aprovação da fé, prova da fé, né? Uma aprovação da fé, tendo a ver com dinheiro. Por que eu vou falar isso? Porque o livro de Tiago fala sobre isso.
Aliás, a meu modo de ver, como eu mencionei ontem para vocês, o livro de Tiago é o livro é o livro do Novo Testamento que mais lida com dinheiro. Mais lida com dinheiro. Entendeu? Basta dizer, a meu modo de ver, ele foi escrito exatamente por causa de dinheiro. Relacionamento entre aqueles que têm e aqueles que não têm. Entre ricos e pobres. Lembra? Eu falei, logo de início, fala do pobre e do rico, sendo, eles devem se gloriar, o rico na sua insignificância e o pobre na sua significância, ou dignificância, como é que é? Digni, não, o pobre na sua não, o pobre na sua dignidade, é essa palavra? Não. Eu falo, eu vejo já para vocês, aí está escrito aqui no livro o, o, ah, o, o rico na sua insignificância e o pobre na sua dignidade. Dignidade, é. E porque os dois estão agora na mesma fonte de bênção material. Está no capítulo, começo do capítulo. Mas o livro fala muito sobre dinheiro. Aliás, o Alan mencionou, por exemplo, lá no final do capítulo 1, a religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e assim mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Não é só ir lá visitar, é cuidar, claro, das viúvas e dos órfãos. Entendeu? Mexe com dinheiro, tem que ter dinheiro. Envolver o envolvimento do dinheiro em cuidar dos órfãos e das viúvas da congregação. Porque, às vezes, eu acho que os ricos falam, não, as viúvas são suas, os pobres, nós cuidamos das nossas viúvas, e vocês cuidam das suas. Ou os pobres achavam que os ricos têm que cuidar com as viúvas, cuidar das viúvas deles pobres e dos órfãos deles. Não, é de todo mundo. Todo mundo. Tanto o rico como o pobre na igreja deve cuidar das viúvas e dos pobres e dos órfãos na igreja. É de todo mundo. Porque a aprovação da fé não é só para rico ou para pobre, é para os dois. E qual é a aprovação nesse caso aí? Qual é? Qual é a aprovação nesse caso aí? É, mas não é. É, mas não é o que eu quero escutar. Qual é a aprovação? Oxê, aprovação é aquilo que Deus do resultado dado por Deus, mencionado no próprio conhecimento. O que é que menciona aí de aprovação? Se você olhar para mim, você não vai descobrir. Você tem que olhar no versículo. No versículo. Oxê, como diz lá no Amazonas, oxente, eu vou dizer, eu vou ter uma religião pura e sem mácula para com o meu Deus. Onde é que está escrito isso? No próprio versículo. Então você é aprovado por Deus. Vou ter uma religião agradável a Deus. Não é isso que está dizendo aí ou não? No seu versículo não fala isso? Ou não? Fala. No meu também. Fala aí. Ok, muito bem. Agora tem uma outra passagem, falando de dinheiro, está no versículo. Deixa eu ver aqui. Ixi, agora não estou achando aqui. Onde fala de uma religião pura para com Deus. Acabei de procurar, agora não há. Não é isso.
Está no capítulo 2, deixa eu ver aqui, no versículo 14, 15. Se o irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhe dar um necessário para o corpo, qual o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. O Alan já falou bastante, tem que ter a obra. Se não tiver a obra, não há aprovação. E aqui está dando a meu modo de ver, está dando uma ilustração. E também fala de morto. Morto existe ou não existe? Ou não? Não, morto não existe. Se não existe, como é que você viu ele morto? Então ele existe, mas é morto. Fé morta existe? Existe, só que é morta. Mas existe. Qual é a fé morta? Qual é a fé morta? A que não pratica, por que é morta? Porque não pratica. E por que é morta? Porque não tem resultado. Deus não aprova. Ok? Então está dizendo, você vê um irmão carecido de roupa, carecido de roupa e necessitado do alimento cotidiano, disse a ele, ide em paz, aquecei-vos, né? Ou vou estar orando, ou não sei o quê, que você não vai ter fome. Ele vem e fala para você que está com fome. Não, vai em paz. Ele veio com fome e volta com fome mesmo. Vem com frio, volta sem frio. Não adiantou nada você desejar a ele. Você não deu, então não valeu nada ali. Não tem o resultado. Então, mas isso por quê? Note bem, o ponto-chave está na aprovação da fé. E aqui que tá como se fosse o ponto inicial, o ponto-chave. Está aqui, ó. Porque você precisa de saber primeiro. Você precisa de saber. Aí você vai acreditar naquilo que você entendeu, que é a vontade de Deus. Aí você vai agir nisso aqui, tem que saber para poder agir. Aí o resultado vem da paz de Deus. Assim em tudo, em tudo. Em todo ensino de Cristo. Aí matou a charada. Tem essa expressão, matar a charada? Não. Não, né? Tem. Que uma vez eu sou meio antigo, né? Parece que eu sou, né? Diz que eu nasci no milênio passado, né? Não é nem no século passado, no milênio passado. Igual muitos de vocês. E às vezes eu uso expressão, às vezes uma expressão que era daquela época, certo? Uma vez eu falei para uma pessoa, acho que já falei para vocês, mas vou repetir. Não é todo mundo que escutou, então, se você escutou, vai escutar de novo. Se você não escutou, vai escutar pela primeira vez. Falei que o irmão infiel é como se um fenemê tivesse passado em cima dele. Fenemê? O que é isso? Né? O que é fenemê? Você é nova. Você não sabe o que é fenemê. Quem é que sabe o que é fenemê? 1, 2, 3. 3. Você sabe o que é fenemê. 4. Você não sabe o que é fenemê da sua época? Da sua época, não sabe o que é fenemê? Não sabe o que é fenemê? Não sabe? Você é novo, não sabe? Não sabe? Hã? Não. Era, mas o carro era um caminhão feio que só ele. É uma cara chata, né? Feio que era só ele. Fábrica Nacional de Motores, FNM. Era o caminhão, era o maior caminhão na estrada. Era o maior caminhão na estrada. Hoje não é. Hoje você nem vê esse FNM mais. Hoje você vê outros caminhões. Mas era o cobrão da estrada, era o FNM. Então eu preciso tomar cuidado com as minhas ilustrações e provérbios, né? Que às vezes a pessoa não entende. Mas aqui é o seguinte: matou a charada,
Quem já escutou essa expressão matou a charada? Ok. Ok. Então, aí fechou. Fechou. Se você fizer isso aqui, fechou. Entenda o que Cristo falou. Cada vez que ele fala, entenda, acredite, haja no que falou ali e o resultado vem da parte de Deus. Bem, nós estamos falando de dinheiro agora. De dinheiro, ok? No livro. No capítulo 4, já falei, né? Aqui no começo falou de rico e de pobre, né? Lembra? Tanto o rico como o pobre agora tem a mesma fonte de bênção. A mesma fonte. É aqui, ó, a aprovação da fé. Porque a aprovação da fé aqui, ela é para tudo aquilo que Cristo fala. E Cristo não fala de dinheiro. Você não vê dinheiro no Novo Testamento? É claro que você vê dinheiro no Novo Testamento. Lá em Tessalonicenses, falou assim, se você não trabalha, que não coma. Ué, vai morrer de fome. Então, tem que trabalhar, ter dinheiro para comprar e para ajudar os necessitados. Diz lá em Tessalonicenses, para ajudar os necessitados. Então, dinheiro, não há dúvida que dinheiro... Uma coisa que eu admiro, mas admiro mesmo, eu fico assim, babando, tem essa expressão babando, de admiração, quando fala que Cristo era ajudado por mulheres da Galileia. Mulheres da Galileia ajudavam Cristo com o seu dinheiro, com o dinheiro dela. Mulheres da Galileia ajudavam Cristo com o dinheiro dela. Olha, eu fico admirado de ver isso. O próprio Deus aqui na Terra sendo ajudado por mulheres da Galileia. E a Galileia não tinha lá muito valor, não. Ninguém dava valor para a Galileia. Dinheiro. Elas usavam o dinheiro delas. Imagine só. Tinha uma lá que tinha um dinheiro lá, uma coisa valiosa, lavou o cabelo de Cristo, coisa e tal, que valia um dinheiro, e diz, ela vai ser lembrada enquanto o mundo girava. Dinheiro tem valor. Tem valor. Dentro da aprovação da fé. Fora da aprovação da fé, nada. O rico, o dinheiro que ele tem aqui, que não foi pela aprovação da fé, diz que não tem valor nenhum, vai desaparecer, sem valor nenhum. Então, só pelo processo da aprovação da fé. Processo da... Oh, cuidado aí, hein? Esconde. Muito bem. Agora, no capítulo 4, a meu modo de ver, fala de pobres. Ainda no capítulo 5 fala de ricos. E ainda no final do capítulo 4 fala de o que eu considero de classe média. Eu chamo de classe média. Os pobres falam que são pobres. Os ricos falam que são ricos. E ali tem uns ali que não falam, para mim é classe média. Não é nem rico nem pobre. Aí eu acho que seria a classe média, ok? Obrigado. Molhar minha garganta. Ok. Capítulo 4 diz assim... de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? Capítulo 1, 4, versículo 1. Senão, de onde? Senão dos prazeres que militam na vossa carne. Cobiçais e nada tendes. Uai, se você não tem nada, você só pode ser pobre, né? Você não tem nada, certo? Eu lembro quando eu comecei minha vida cristã, eu não era nem pobre, eu era menos que pobre. Porque além de não ter nada, eu devia. Eu era menos que pobre. Não quer dizer que agora eu não seja pobre, mas eu era menos que pobre, mas bem menos. Ok, deixa para lá. Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter. Uai, se você não pode obter nada, para mim você é pobre. Ok. Viveis a lutar e a fazer guerra, nada tendes, para mim é pobre.
Então está falando de pobres aqui. Está falando de pobres. Ok. Agora, nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis. Porque pedis mal para esbanjar em vossos prazeres. A meu modo de ver, tem uma aprovação da fé aqui, tendo a ver com pobre. Ou seja, tem aqui, está dizendo aqui o seguinte: se você é pobre, certo? Tem como você obter. Aí você tem que acreditar aqui e agir aqui e você vai receber. Vai receber. Ok? Então tem uma prova da fé aí, para com pobre. E não é ficar pedindo para quem tem. Aí, aqui nesse versículo, fala: pedis e nada tende. E diz assim: é pedir para Deus. Você vai verificar que é pedir para Deus aqui. Ok? E você não tem, você não obtém. Certo? Por quê? Porque pedis mal para esbanjares em vossos prazeres. Infiéis. Esse pobre aqui, além de ser pobre, ele é infiel. Por que ele é infiel? Porque não está passando pela prova da fé. Entendeu? Quem não passa pela prova da fé é infiel. Não passa pela fé. Ok? Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, certo? Quem é o amigo do mundo? Aquele que esbanja e enche seus próprios prazeres. Ok? Constitui-se inimigo de Deus. Olha, o pobre não tem, está dizendo aqui. E é fácil ele ter. O que ele tem que fazer? O que ele tem que fazer? Não, não, aqui não. Aqui não. Não, aqui, o que ele tem que fazer o pobre aqui para ter? Hã? Pedir a Deus, nota 10, pedir a Deus. Mas ele pede e não recebe. Porque está pedindo errado, não está passando pela prova da fé. Porque Deus sabe o que você faria. Você vai esbanjar nos seus prazeres. Esse pobre aqui vai esbanjar nos prazeres dele. Olha, você já pensou no seguinte? A gente quer sempre melhorar de vida. Mas quando você melhora de vida, você já quer reformar a casa. Não, espero que eu não esteja pegando no pé de ninguém, hein? Né? Não é o propósito, não é pegar no pé de ninguém. Você quer reformar a casa, você quer comprar um carro melhor, ou talvez maior. Você quer fazer aquele passeio que você nunca fez. Você quer pegar o barco lá no Amazonas e ficar num cruzeiro aí que você sempre sonhou em fazer. Entendeu? Você quer visitar lá na Argentina que você nunca foi. Se você tiver um aumento, geralmente ele pede por aumento, melhora. Se você vai ter um aumento, você não está pensando, não estou dizendo você, estou dizendo a ideia aqui, ok? A ideia aqui, não estou falando de ninguém, estou falando da ideia aqui. Esse pobre aqui, se ele tiver um aumento, ele vai pensar em gastar nele. Entendeu? Um tênis de R$ 700, ou seja lá o que for, ele vai, pensa nele. Não, ele não está pensando em. Eu vou pegar no pé de muita gente aqui. Depois, pode bater no Alan, que eu deixo você bater nele à vontade. Tem muita gente que não vê a hora de aposentar. Para ficar pescando lá no Rio Amazonas, não. Ficar pescando. Para não fazer nada. Eu trabalhei a vida toda, agora não vou fazer nada. Já pensou se pensar, nossa, eu estou louquinho para aposentar, para ter tempo para trabalhar tempo integral para Deus.
Geralmente os aposentados não pensam. Esse aposentado aqui não pensaria assim. Esse aposentado do capítulo 4. Ele pensa nele. Ah, vou ficar sentado lá, não vou fazer nada. Entendeu? A gente parece que pensa nos prazeres. Parece que tem uma história aí de um homem que teve uma boa colheita. Ah, o que eu vou fazer agora? Ah, já sei. Vou derrubar os celeiros velhos que eu tenho, vou construir celeiros novos e vou pegar a minha rede e vou ficar tomando o vatacá, tacalá, como é que é? Tacacá. Vou ficar no tacacá o dia todo, na beira do rio pescando. Oh, que vida mansa! Só que ele não sabia que naquele dia mesmo ele ia morrer. Então, onde é que está essa história? Quem sabe? Parece que eu já ouvi essa história antes. Já ouviu, não? Aonde? Na Bíblia. Na Bíblia. Tá vendo? Então, não está passando pela prova da fé. Ele colheu bastante, em lugar de pensar o que fazer para Deus, pensou nos prazeres dele, morreu naquele mesmo dia, ficou para outro. A história, o que ele ganhou ficou para outro. Então, não ficou nem para ele. Então, o ponto aqui é que esse pobre, ele é pobre. Agora, por que ele é pobre também, já não sei, mas ele é pobre. Certo? Ele é pobre. Eu sei de muitos pobres que eram pobres e não são mais. Certo? Uma pessoa fiel. Mas então, pediram, conseguiram, já não são mais pobres como antes. Eu conheço milionário que era pobre. Entendeu? Então, esse aqui pede mal para esbanjar nos seus prazeres. Então não vai receber. Por quê? Não passou pela prova da fé, tem a ver com dinheiro. Ele é pobre e vai continuar não tendo. Vai ficar pedindo para o rico e pedir. Você tem dinheiro, eu preciso de leitinho para as crianças, você não paga minha conta, a luz vai ser cortada e não sei o quê, não sei o quê, precisa de dinheiro para ônibus. Fica culpando o que tem dinheiro pela pobreza dele, porque ele não tem, entendeu? E muitas vezes fica culpando o governo. Isso é salário que se dá para trabalhador, fica reclamando do salário mínimo. Reclama da sua falta de fé, reclama da sua não provação da fé. Você não está passando pela prova da fé. Agora você vai reclamar dos outros, mas está dizendo aí, olha só, diz assim, olha, nada tendes porque não pedis. Ué, se pedir, vai ter. Não é isso que está dizendo? Se pedir, vai ter. Está dizendo isso. Pedis e não recebeis, porque pedis mal para esbanjar de vossos prazeres, infiéis. Não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus, aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós. O Espírito Santo que está em nós tem ciúme. Eu estou puxando você para cá e você quer ir para lá. O Espírito Santo tem ciúme. É bom você seguir a Deus e você está seguindo os seus prazeres. O Espírito Santo é com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós. O Espírito Santo quer a aprovação da fé. E a pessoa quer pedir para esbanjar nos seus prazeres. Não tem e quer ter para esbanjar nos prazeres. Entendeu? Antes da maior graça, pelo que diz, Deus resiste ao soberbo, esse pobre vai ficar mais pobre ainda. O pobre vai ficar pobretão. Por quê? Porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Ele resiste àqueles que não passam pela prova da fé, que não tem aprovação. Não tem aprovação. A resistência da paz de Deus. Não vai receber, nesse caso. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resistir ao diabo. Então, o diabo é aquele que está contrário à aprovação da fé, né? Entendeu? E ele fugirá de vós.
Chegarmos a Deus, ele se chegará a vós outros. No caso, o pobre vai ter. Entendeu? Purificai as mãos, pecadores. E vós, que sois de ânimo dobre, limpai o coração, afligi-vos, lamentai e chorai, converte-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza, humilhai-vos na presença do Senhor, ele vos exaltará. Quem é humilde? É aquele que passa pela prova da fé. Entendeu? Passa pela prova da fé, recebe. Esse é humilde. Porque ele reconhece que ele precisa, o que está escrito aqui. Ele reconhece que precisa e sabe que vem de Deus. Então ele vai acreditar, vai agir e vai receber. Olha só as características desse pobre aqui, ó. Para começar, ele é pobre. Para começar. Segundo, ele pede e não recebe nada. Porque vai esbanjar no seu próprio prazer. Ele é chamado de infiel, versículo 4. Ele é amigo do mundo, versículo 4. Ele não se sujeita a Deus. Ele é afligido, lamenta e chora. Ele é triste, ele é pecador, no versículo 8, purificar as vossas mãos pecadores, ele não tem mãos puras. Isso aqui está numa situação horrorosa. Não é só que ele é pobre mesmo, de tudo. Não é só pobre que não tem dinheiro, ele é pobre, ponto final. Não tem nenhuma riqueza espiritual, ele é pobre em tudo. Nesse sentido aqui. Esse pobre. Além de não ter nada, ele é pobre mesmo, porque se ele não fosse, ele passaria pela prova da fé e deixaria de ser esse pobretão que ele é em tudo. É o inimigo de Deus, pecador, etc, etc. Dá para entender, não? Então, qual é a prova da fé para o pobre? Qual é a prova da fé? Onde está a prova da fé para o pobre? Aonde? Pode falar. Pedir a Deus. Não. Como é que você acertou agora, você errou? Oxente, aonde está a prova da fé para o pobre? Não, não é pedir. Não é humilhar. Onde está a prova da fé para o pobre? Oh, nota 10, é pedir bem. Saber pedir, pedir bem. Não é só pedir. Ele pede e não recebe. Ele tem que pedir bem. E o que quer dizer pedir bem? Pedir para não vai esbanjar nos seus prazeres. Ele vai usar para Deus. Para ele ser melhor servo. Para ele trabalhar para Deus. Para Deus. Para Deus. Para glorificar a Deus, exatamente. Tá vendo aqui o pobre? Você já notou que o pobre... Bem, não gosto de falar isso porque vai pensar que eu sou rico. Lembra no capítulo 2, fala entre um rico e entre um pobre, lembra? A gente fala, ô rico, senta aqui. Peraí, pobre, peraí. Ok. Então, na verdade, o pobre... o pobre precisa de aprender. Eu ia falar, bem, deixa para lá. O que o pobre precisa é aprender a prova da fé. Aprender a pedir. Mas ele tem que mudar de atitude, ele tem que aprender que tem que viver na provação da fé, nas provações da fé. Você acha que um pobre desse aí vai pedir bem dinheiro e não vem na reunião da igreja? Não. Um pobre desse pede bem e bate na mulher dele? Não. Entendeu? É atitude de provação da fé. A provação da fé é uma atitude que abrange a vida da pessoa, inclusive tendo a ver com dinheiro. Mas não é possível pedir bem aqui e agir mal ali. Aqui eu peço bem, aqui eu peço mal, aqui eu peço mal, aqui eu peço bem.
aqui eu ajo bem, ali eu ajo mal. Não. Você tem que aprender da aprovação da fé em tudo, inclusive com relação ao dinheiro quando você não tem, que é o pobre aqui. Faz sentido, não? Ou não? Ok. Mas, tem um outro tipo aqui de pessoa. Que hora que eu termino mesmo? Hã? 2h50, obrigado. Tem um outro tipo de pessoa aqui que também mexe com dinheiro. É no versículo 13 do 4. Atendei agora, pois, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucro. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais as vossas arrogantes pretensões, toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Esse aqui não é o pobre. Porque se você vai fazer uma viagem, para começar, você tem que ter agonia. E vai lá negociar. Vou comprar um gado e vou criar o gado, e vou vender o gado, ou vou comprar isso, comprar aquilo, vou pescar, vou criar peixe, vender o peixe, não sei o quê, não sei o quê. Vou criar, fazer uma horta, depois vou pegar meu barquinho, vou lá para a cidade de Silves. É Silves que chama? E lá vou vender, vou ganhar uma nota violenta, depois vou voltar lá para minha casa, lá não sei aonde, coisa e tal, coisa e tal. Aquele que... Esse não é pobre, porque se fosse pobre não conseguiria viajar e negociar, entendeu? Mas também não é rico, não. Eu vou ter lucro. Ele está visando planos. Quando eu vou me formar, porque eu me formar vou ganhar muito mais, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou comprar. Quando eu crescer, vou comprar lá, vou morar lá, não vou morar aqui, coisa e tal. Entendeu? E assim por diante, assim por diante. Plano. Ok. Eu chamo esse pessoal de classe média. Eu que chamo de classe média, certo? Eu vou lá, vou vender, vou ganhar, vou ter lucro, coisa e tal, coisa e tal. Está passando pela prova da fé? Não. Por que não? Qual é a prova da fé? Aqui. Qual é a prova da fé? Qual é a prova da fé? O que é que eu preciso fazer? O que é que está dizendo aqui para mim fazer, que eu vou entender, vou ter fé, vou fazer e vou ter aprovação? O que é que eu devo fazer aqui? Aprovação de Deus, nota 10. Se o Senhor quiser, se o Senhor permitir, eu vou vender a minha casa, vou fazer uma casa maior, ou vou fazer isso, vou vender, vou comprar, vou viajar. Se o Senhor permitir, eu vou fazer isso. Colocar os nossos planos, Deus nos nossos planos. Colocar Deus nos nossos planos. A gente não quer dizer que não vai fazer plano? Vai. O ano que vem eu pretendo fazer isso, eu pretendo fazer aquilo, entendeu? Se Deus permitir, se Deus quiser, Ele pode não querer. Eu posso morrer antes disso. Está dizendo aí, a vida é como nada, certo? A gente nem sabe se a gente vai estar vivo. Diz aqui, por exemplo, o versículo 15. Em vez disso, eu devia dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos aquilo. Qual é o verso 14? Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, que aparece por instante e logo se dissipa. Dá uma quebra no mercado aí, você não pode não ter nem nada. Lembra o que aconteceu durante o Covid aí? Não tinha quase que não tinha nem nada. Quantos lugares aí aconteceram desastres naturais
estragaram tudo, etc, etc. Então, se o senhor quiser, se o senhor quiser, se o senhor quiser, o ano que vem a gente volta aqui. Se o senhor quiser. O X da questão é o seguinte: eu posso pedir a Deus, eu quero dinheiro, bastante dinheiro, quero uma fazenda de tantos mil galhos e tal, mas que esse dinheiro que eu vou ganhar seja para uma boa obra de Deus. Uma boa obra. Aí está tudo certo. Não, tudo errado. Se eu pedir para esse ponchar, aí está errado. Tá? Não, está errado desde o início. Espera aí. Eu vou te dizer. Olha, o Zemar tem um bom ponto. Pô, eu gostei de pedir uma fazenda no Amazonas, grande, bastante gado, criação de peixe, para poder cuidar dos meus irmãos. Não é uma boa coisa? Mas olha só, isso aqui é longo, mas vou tentar resumir. Lembra a parábola dos talentos? Por que um ganhou um, outro ganhou dois, outro ganhou cinco? Por quê? Alguém lembra? Hã? De acordo com a capacidade de cada um. Você não teria condições de administrar uma fazenda com 20 mil cabeças de gado. Não, quem sou eu para dizer isso? O que eu digo é o seguinte, e não estou falando de você, estou falando essa pessoa. Deus é onisciente. Ele sabe o passado, o presente e o futuro. Ele sabe o que você vai fazer daqui a 10 anos. E daqui a 10 anos você vai estar lelé da cuca? Essa expressão ainda vale, não? Lelé da cuca quer dizer, você não sabe se ir para lá. Ah, de lá à esquerda? Não, a esquerda é outra. Ah, a outra esquerda? Não, ok. Então, e ele sabe, então não vai dar para você aquilo que você não pode administrar. Mas se você pode, no caso lá, um talento para um, outro com 2, outro com 5. E como nós mencionamos ontem, um talento é equivalente a 6 mil dias de trabalho, né? 6 mil dias de trabalho. Um recebeu o equivalente a 6 mil dias de trabalho para negociar, o outro recebeu 5 vezes 6, 30 mil dias de trabalho, o dinheiro equivalente a 30 mil dias de trabalho para negociar. Mas por que um recebeu 6 e outro recebeu 30? De acordo com a capacidade. Então, Deus sabe o que você vai fazer daqui 20 anos. Deus sabe o que você, 20 anos atrás, Deus sabia o que você está fazendo agora. Então, Deus dá a cada um de acordo com a capacidade de cada um que ele conhece. Mas na fidelidade de cada um. Não quer dizer que não é predestinação, é presciência. Presciência não é predestinação, é presciência, pré-conhecimento. Pré-conhecimento. Então, por exemplo, eu sei de pessoas que não tinham nada, hoje são milionários. Uai, e estão fazendo uma obra tremenda para Deus. Uai, Deus sabe que eles teriam capacidade de fazer isso e estão fazendo isso. Mas tem outros que não teriam essa capacidade, mas estariam sendo fiéis naquilo que eles têm capacidade. Deus deu a eles de acordo com a capacidade deles. Então, o ponto é... Agora, olha só, tem um ponto aqui interessante, difícil de entender. E eu vou dar minhas explicações aqui. Se eu tiver errado, não se preocupe não, que não vai ser a primeira vez que eu vou estar errado. Mas se eu tiver certo, que bom. Já acertei algumas vezes, mas também não é sempre. É o versículo 17. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Você ouviu falar isso é pecado de omissão, né? É pecado de omissão, tem o pecado da comissão, aqui é da omissão, não sei o quê, não sei o quê. Pode ser de fato, né? Se você sabe que deve fazer o bem, determinado aqui, no conhecimento, aqui, e você não faz, você pecou. Já falamos sobre isso. Já falamos sobre isso. É pecado. Entendeu? É pecado. Por quê? Não teve aprovação da fé. Você não fez uso da aprovação da fé. Você não quer Deus ser glorificado. Você não quer
fazer a vontade de Deus. Então já pecou. Mas será que, vem aí ver com essa pergunta aí do Azemar. Ok, eu vou negociar. E o que é que eu vou fazer com o lucro? Será que esse aí, portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, disso está pecando, será que tem a ver também com o lucro que eu teria? Ou não? Não sei. Porque se eu for negociar e eu não morrer, entendeu? Você não sabe dia de amanhã. Mas todo mundo que vai viajar para negócio morre? Não, não é todo mundo que morre. Aliás, quase ninguém morre. Mas ganhou lucro. Se Deus permitindo. Deus permitindo. Ganhou. Mas será que Deus não saberia que ele ia usar o dinheiro para o bem? Por isso ele permitiu o lucro? Entendeu? O ponto é, se ele não estiver usando para o bem, ele está pecando. Entendeu? Então ele teria lucro, mas estaria usando o lucro para o bem se ele não morresse. Se fosse a vontade de Deus que ele vivesse, ele estaria usando para Deus. Seria possível isso? Essa é uma possível interpretação. Fora o fato de que, se você sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso você está pecando. Isso é na própria aprovação da fé. Mas por que está aqui, logo depois desse homem aqui, viajar, fazer negócio? Por que está aqui? E não sei se você notou, não está só aqui depois dele, está aqui antes do rico. No capítulo 5, logo em seguida, no capítulo 5, versículo 1, está falando do rico. Está falando do rico. Deixa eu ver se eu consigo abrir minha Bíblia aqui, no rico. Olha só. 5:1, logo em seguida, entre a classe média e o rico, tem aqui essa expressão, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, isso está pecando. Olha o rico aqui, ó. Versículo 1 do capítulo 5. Atendei, pois agora, ricos, chorai lamentando por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas e as vossas roupagens comidas de trás. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugem, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Tesouros acumulaste nos últimos dias, eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos, e que por vós foi retido com fraude, está clamando. E os clamores do ceifeiro penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tende vivido regradamente sobre a terra, tende vivido nos prazeres, tendes engodado o vosso coração em dia de matança, tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Em outras palavras, esse rico vai para o inferno. Ou não? Para mim está perdido. Está perdido. Vai para o inferno. Ok? Mas interessante, lá no início não falou que o rico deve se gloriar na sua insignificância? Reconheceu onde está a prova da fé aqui? A prova do dinheiro dele? Então, olha só. Qual é a prova da fé para o pobre? Saber pedir. Pedir bem. Aí tem o resultado, a aprovação por parte de Deus. Qual é a prova para o da classe média? Colocar Deus na frente e Deus no seu plano. Se Deus permitir, eu vou fazer isso, eu vou negociar, vou ganhar, vou planejar, guardar dinheiro para minha aposentadoria, vou pagar meu INSS, quando eu aposentar vou ter tempo e dinheiro para trabalhar para o Senhor. Ele faz planos se o Senhor permitir. Eu faço o plano, se o Senhor permitir, eu vou conseguir. Se ele não permitir, não vou conseguir. Essa é a aprovação da fé da classe média. Qual é a aprovação da fé do rico aqui?
Para mim, está indo para o inferno. Você está indo para o inferno, não tem provação da fé. Eu acho que tem. Eu vou dizer o que eu acho. Ok? Eu vou dizer o que eu acho. Para mim, porque olha só, aqui diz logo no início que o rico deve se gloriar na sua insignificância. Então ele deixou de ser o rico no sentido de pensar na riqueza, agora ele vai ter a fonte verdadeira das bênçãos materiais, assim como o pobre se gloria na sua dignidade, que ele então subiu, um baixou, outro subiu, agora eles têm a mesma fonte com relação a bênçãos materiais, certo? Ok. Então eu vou te dizer o que eu acho que é a saída do rico aqui. Saída quer dizer a prova da fé. Ok? Se ele não sair, ele vai para o inferno. Está dizendo aí? Você acumulou dinheiro nos últimos tempos, a sua roupa está comida por fogo, por traça, esse rico aqui está em maus lençóis. Ok? A meu modo de ver, tem uma prova da fé para ele aqui. Tem uma prova da fé para ele. E a prova da fé, a meu modo de ver, está no versículo 4. 4. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude, está, não é que clamaram, está clamando, ok? E os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos exércitos. Qual seria a aprovação da fé do rico aqui? Ouviu os clamores? Não, quem ouviu os clamores foi Deus, mas eu acho que eu entendi. Não. Quem está clamando são os pobres que estão clamando, né? Os que foram os empregados dele, os que foram roubados, aqueles que ele não pagou corretamente o salário deles, assim por diante. Eu acho que é por aí. Nota 10. Nota 10. Eu acho que está em devolver, em consertar os erros deles, em pagar o que não pagou. Vai lá acertar as contas, vai lá, de uma maneira ou outra, tenta consertar o erro que você fez roubando, não pagando, etc, etc. Tem um aí, um que subiu numa árvore. Colou. Você colou, fala, você colou nada. A Luíca falou, você escutou, você falou, você é sabidinho. Lembra Mateus? Mateus não. Zaqueu. 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 Viu lá Jesus vindo, subiu na árvore lá, acho que era meio baixinho, eu acho, né? E aí Jesus passou e Jesus aí conversou com ele lá, falou, hoje mesmo eu vou ficar na sua casa. O que ele falou? Falou, olha, se eu vou dar metade que eu tinha para os pobres, parece que é por aí, né? Mas o ponto não é esse, o ponto é, se eu roubei, eu vou devolvendo, eu vou refazer o meu erro, eu vou consertar o meu erro, eu vou consertar o meu erro. Então, a meu modo de ver, a aprovação da fé para o rico aqui é exatamente consertar os erros que ele cometeu em adquirir a riqueza que ele tem. E consertar o erro. Se não pagou, vai lá pagar. Sei lá, pode ser que morreu o homem de tanto trabalhar, vai lá e ajuda a viúva. Sei lá. Mas tenta refazer o erro que você cometeu e você escapa, aí você escapa de ir para o inferno. Aí tem a aprovação da fé para você está exatamente em consertar o erro que você cometeu. Mas você vê, está aqui, ó, tudo isso no livro de Tiago. Tudo isso no livro de Tiago. O livro de Tiago mexe muito com dinheiro.
E aqui, a meu modo de ver, falou dos pobres no capítulo 4, falou dos ricos no capítulo 5, e aqui no final do 4, a meu modo de ver, falou da classe média. Mas o problema é o seguinte, é você passar, procurar saber, certo? Aqui que está a coisa, novamente. Você precisa saber o que fazer, você sendo pobre, ou sendo classe média, ou sendo rico, certo? Esse rico é o rico mau. Esse é o rico mau. Ele adquiriu mal as propriedades dele, os bens dele. Mas no começo não falou de rico, que ele deve se gloriar na sua insignificância? Ué, não falou que ele vai para o inferno. Aqui fala que está indo para o inferno se ele não passar pela prova da fé. Mas lá no início não falou nada disso. Então a prova da fé é a mesma para cada um, de acordo com a situação de cada um. De acordo com a situação de cada um. E no que se refere a dinheiro. No que se refere a dinheiro. Novamente, entra ali na sua reunião um rico e um pobre. Está falando ali. Capítulo 2. Está falando rico e o pobre. Aí você vai lá e badala o rico. Você viu o carro dele? Ó, aquele Toyota lá, 2025 lá, é dele. E o pobretão, coitado, nem a bicicleta ele não tem, né? Se tava pneu furado, né? Então, entre os dois ali, qual é a tendência? A tendência, não digo necessariamente do cristão, está dizendo aí qual é, o que não se deve dar uma atenção diferenciada ao rico daquela que você dá ao pobre. Por quê? Porque a prova da fé sua é a mesma para todo mundo. Não pode haver acepção de pessoas. Não pode haver acepção de pessoas na prova da fé. A prova da fé é igual para todo mundo. Para todo mundo. Ou seja, para o rico, para aquele rico ser aprovado por Deus, ele tem que passar pela prova da fé. Para aquele pobre ser aprovado por Deus, ele tem que passar pela prova da fé. Entendeu? Quem é que está em situação pior aqui? O pobre no capítulo 4 ou o rico no capítulo 5? Quem está em situação pior? Os dois estão na mesma situação ruim. Os dois. Os dois. Na verdade, os dois vão para o inferno. A não ser, presta atenção, a não ser que passem pela prova da fé, entendeu? Não vão ser aprovados por Deus. Os dois estão na mesma situação. Não depende de dinheiro. Não depende de dinheiro. Não tem nada a ver. Quer dizer, o livro tem a ver com dinheiro, porque esse é o problema. Mas tem uma passagem interessante, que eu vou até explicar, acho que ainda amanhã ou depois, numa outra lição, que é o que Paulo falou lá aos Filipenses, quando ele estava preso em Roma. O que ele falou? Tudo posso naquele que me fortalece. Você sabe em que contexto ele falou isso? No contexto de dinheiro. No contexto de dinheiro. Ok? Olha, eu sei viver na abundância, sei viver na fartura. E sei viver na pobreza, na escassez. Entendeu? Ou em outras palavras, eu não dependo de dinheiro para pregar o evangelho. Eu prego com dinheiro ou sem dinheiro. Porque o talento de pregar o evangelho não é movido a dinheiro. Não é movido a dinheiro. A prova da fé não é movida a dinheiro. Não é movida a dinheiro. Mas tem dinheiro envolvido, tem situação de dinheiro envolvido. Entendeu? Então, nós temos que aprender como lidar com dinheiro. Como lidar com dinheiro.
E Paulo fala lá, olha, Filipenses, vocês mandaram ajuda para mim. Até mesmo em Tessalônica mandaram 2 vezes. E agora que está na Caia, falou assim, eu roubei outras igrejas, economicamente, e assim por diante, certo? Recebi para poder pregar. Ele pregava, Paulo pregava o evangelho com dinheiro ou sem dinheiro. Inclusive, ele fazia tendas, né? Então, ele era solteiro, tinha como viajar, fazia tendas, tinha ajuda de irmãos, tá. E ele, então, vivia com o que ele tinha. Não tinha despesa, não tinha filhos, assim por diante. Então, nós precisamos aprender o que as Escrituras falam sobre dinheiro, certo? Aqui é pela prova da fé. Como eu falei, eu vou, numa dessas outras lições, essa é a minha terceira, né? Eu tenho mais 3. Uma delas eu vou falar sobre a prova da fé no uso do nosso dinheiro, ok? O ponto aqui já é que é dinheiro, vamos falar disso também, ok? O livro mexe muito com dinheiro. Mas dá para entender o ponto aqui? É interessante isso. Não depende de dinheiro. Preste bem atenção. Se você tem pouco, você passa pela prova da fé com pouco. Se você tem muito, você passa pela prova da fé com muito. A prova da fé é a mesma para quem tem pouco, para quem tem mais ou menos e para quem tem bastante. A prova da fé é a mesma para todo mundo. Não tem nada a ver com dinheiro, necessariamente. A prova da fé é uma atitude que engloba toda a vida da pessoa, inclusive tendo a ver com dinheiro. O cristão não vive com dinheiro? Claro que vive com dinheiro. Ou só o não cristão que vive com dinheiro? Vai lá comprar pão na padaria lá, sem levar dinheiro. Entendeu? Vai no supermercado fazer a compra do mês, sem levar dinheiro. Vai pôr gasolina no carro, sem dinheiro. Vai ter onde morar, sem dinheiro. Todo mundo, cristão, também usa dinheiro. E tem cristão que tem bom emprego, outros que não têm um tão bom emprego, tem uns que ganham bem, outros que ganham menos, outros que ganham mais, mas não tem nada a ver. O ponto é a prova da fé no uso do muito, do pouco, do bastante que você tem. E aqui a memória dele, no capítulo 4 e no começo do 5, fala de pobres, classe média e rico. Isso fora as outras passagens que eu mencionei. Cuidar das viúvas, dos órfãos, etc. É um problema de todo mundo. É um problema de todo mundo. Lembra lá eu vou só mencionar e vou parar. Quando Paulo escreveu aos Coríntios, fazendo a coleta aos irmãos pobres da Judéia, o que ele falou? Cada um contribua de acordo com o que pôs no coração, mas que não, de acordo com o que ele tem. De acordo com o que você tem. Se você tem pouco, ajuda com pouco. Se você tem muito, ajuda com muito. Não há diferença entre o que tem pouco e o que tem muito no caso da aprovação da fé. A prova da fé é prova da fé, tanto para o que tem pouco como o que tem muito. Tudo depende disso aqui, ó. Você tem que saber isso aqui, ó, para poder depois ter o resultado de aprovação para dentro. Como eu mencionei, o livro de Tiago é o livro, a meu modo de ver, que mais mexe com dinheiro no Novo Testamento. E o problema não é necessariamente explicar sobre dinheiro. A meu modo de ver, o problema é o problema de relacionamento entre os que têm e os que não têm. Entre os que não têm e os que têm. O relacionamento na igreja entre os que têm mais e os que não têm e os que têm menos. Esse problema de relacionamento não existiria se eles entendessem a prova da fé
tendo a ver com o que eles têm ou com o que eles não têm. Ok? Vamos terminando, já deu nosso tempo. Faltam 2 minutos, né? Hã? 20 minutos? 20 minutos mais para me ensinar, é isso que você falou ou não? Há intervalo de 20 minutos. O que vocês preferem? 20 minutos que eu continuo ensinando ou 20 minutos